Queria agradecer aqui o Bruno Rodrigues, que me fez o convite de estar aqui. E foi falado aqui com as doutoras, né? Falou que sobre o autismo infantil. Mas eu queria mesmo que pudesse estar olhando para os autistas adultos. Que quando eu cheguei com meu filho com 15 anos, eu me deparei com as portas se fechando para mim. Então, foi um momento muito difícil, porque ele precisava de terapia, ele precisava ter ali os atendimentos, uma natação, um esporte, porque essas crianças precisam de atividade. Se a gente colocar mais atividade, assim eu vejo no meu filho, mais atividade para essas crianças, é menos remédio que ele toma. Porque eles vão estar ali tirando o estresse. Meu filho fazia natação, hoje em dia não faz mais, porque as portas se fecharam para ele nisso. Era muito importante a natação para ele, que ali ele tirava o estresse, ele voltava para casa muito alegre de estar fazendo essa atividade. E eu queria que Niterói pensasse nisso, de estar fazendo uma atividade para os deficientes, né? Os deficientes que hoje, quando chegam nessa idade, eles falam, não tem mais o que fazer, já foi feito o que tinha que fazer, vamos dar vaga para os menorzinhos, né? E a gente fica com essa criança em casa sem ter o que eu oferecer a eles. Eles ficam lá com ansiedade, né? Meu filho tem muita crise de ansiedade, ele se machuca muito, ele se autoagride muito. E os remédios não fez muito efeito para isso. Eu dei os remédios, mas o remédio não fez muito efeito. O que fez efeito para ele foi a atividade. É levar para a natação, é levar para uma... Eu queria muito botar ele numa música terapia, mas, infelizmente, aqui em Niterói não tem. Eu não tenho condições de pagar, porque eu vivo para ele. Então, o que ele recebe é para sustentar ele. Eu não trabalho. Então, eu queria muito que tivesse essas atividades para estar tendo mais atividades assim para as crianças. E o meu outro filho, ele estudou na escola municipal com professores de apoio, desde a 4ª série até o 9º. Ano passado, ele se formou. Foi muita alegria para mim ver meu filho se formar, porque meu filho estudava hoje, esquecia. Amanhã você perguntava a ele, não lembrava de nada. Então, assim, foi muita luta, médico e tudo, mas hoje eu vi ele formado. E eu agradeço muito a Deus e os professores de apoio que acreditaram nele, porque o professor de apoio, eu vi isso de perto, estão sobrecarregados. Eles estão sobrecarregados. É um professor de apoio para 5 crianças, no meu caso, do meu filho, foi para 4, 5 crianças. Muitas das vezes o professor tinha que sair da sala, porque tinha uma criança agitada, tinha que levar essa criança para fora da sala, e aquelas 4 crianças ficavam sem estar com o professor sendo assistido no momento. Meu filho não conseguia copiar o dever do quadro se o professor de apoio não estivesse do lado dele falando assim, vamos, parou? Ele parava do nada, e ali ele ficava naquele mundinho. Então, o professor de apoio ia lá e falava, vamos, olha lá, tem mais coisas para copiar. Mas, se ele não tivesse esse incentivo, ele não conseguia concluir o dever. E, muitas das vezes, o professor de apoio, por amor, né, ao meu filho, às crianças que ela assistia, ela ligava, ela fazia chamadas online para acabar de concluir aquele dever que ele não conseguiu fazer na sala de aula, porque ela teve que se ausentar, porque estava socorrendo outras crianças. E muitas das vezes, às vezes, 9, 10 horas da noite, esse professor de apoio estava ligando para a minha casa para concluir esse dever, para ele não ficar para trás, para ele conseguir seguir para frente. Então, hoje eu agradeço muito a Deus pelos professores de apoio que trabalham ali com amor, porque estão sem suporte, estão não tem assim, muito recurso na sala de recurso para estar assistindo essas crianças. E estão sobrecarregadas, estão trabalhando sobrecarregadas. E também eu falo para outras mães, que eu sou da Associação Pestalozzi de Niterói, meu filho estuda lá.
eu tive que entrar na justiça para conseguir o passe para o meu filho ir para a escola, que ele estuda até hoje. Ele já está com 23 anos, mas estuda. Mas, na época que eu fiz o passe, na época do passe, quando mudou agora, eles não queriam mais me dar o passe para o meu filho ir para a escola. Ele só queria dar para a terapia. Eu fiquei muito triste, porque a escola era uma terapia para ele. Mas aí, graças a Deus, consegui na justiça, junto com o Ministério Público, que o Ministério Público entendeu que a escola para o meu filho seria uma terapia. E, graças a Deus, hoje ele está podendo ir para a escola, que ele conseguiu isso na justiça para ele conseguir. Mas tem muitas mães que ainda estão lutando, ainda estão tendo dificuldades, que não consegue, o passe só vive bloqueando, ele só vive bloqueando os passes dos deficientes, limitando, que só quer dar para o médico, só quer dar para um tipo de terapia, e não quer dar para ir para a escola. Sendo que o meu filho estuda na Pestalozzi, então lá não tem direito ao passe escolar. Então tem que ser o passe de deficiência para tudo. Aí, graças a Deus, eu consegui, mas tem muitas mães aí com essa luta, que não... Muitas mães acabam se desgastando e acabam não indo lutar pelos direitos do seu filho. Então, aí acaba a criança ficando em casa. Esse ano foi com muita tristeza que eu voltei para a Pestalozzi e vi que algumas crianças não estavam na sala de aula. Eu liguei para essas mães e perguntei: o que houve? Você não está indo? Está doente? Aconteceu alguma coisa? Ela: não, Simone. O ponto a ponto do meu filho foi cortado, porque hoje em dia eles já estão nessa idade de 20 e poucos anos, e não faz mais ali uma fono, uma terapia, uma psicopedagoga, não faz mais esses tipos de tratamento. Só vai mesmo para a escola da Pestalozzi. E isso foi cortado, porque só vão dar direito para as crianças que faz só para os tratamentos. E a escola para essas crianças é uma terapia. Meu filho vai para a escola, esse ano ele começou aí, e está lá fazendo os trabalhinhos. E isso faz muito bem para ele, que ali ele tira o estresse. Então, eu queria que vocês vissem essas crianças que estão sem tratamento, que estão em casa agora sem nenhuma assistência, que perderam o ponto a ponto e não estão podendo ir para a escola. Tem uma amiga minha que a filha está em depressão, porque todos os amiguinhos dela voltou para a escola e o filho dela não. Aí é isso. E como foi falado aqui... Pedir para concluir só, Simone, por causa do tempo. As mães também, assim, ter uma assistência para as mães, que a gente se torne invisíveis. Tem muita dificuldade para conseguir um médico, para conseguir uma assistência médica, porque ficar numa fila de posto de saúde e de madrugada, a gente não tem esse tempo todo. De estar vendo. Hoje em dia eu luto com câncer. Mas eu fico pensando, será que a culpa foi minha? Porque, assim, eu não conseguia médico. Eu fui num posto várias vezes para tentar médico, nunca tinha vaga. Tinha que ir de madrugada para a fila do posto de saúde do Largo da Batalha. Mas eu não conseguia. E as mães estão com problema psicológico. Tem um psicólogo para tratar essas mães. Entendeu? Obrigada a todos. Eu queria agradecer aqui a casa. É muito orgulho estar aqui nesse dia. Muito obrigado, Simone. No final, a secretária vai falar também sobre essa questão que você levantou. Vamos encerrar rapidamente a Lilian. Cadê a Lilian? Por gentileza, Lilian. Nossa última inscrita. Então, eu vou dar boa noite muito rápido, porque eu gosto do microfone, eu vou ser rápida. Eu queria falar duas coisas, Jennifer. Uma coisa sobre a vaga do estacionamento, o cartão. Eu vou tirar por você, porque eu não tiro muito. Tá tudo bem. Sobre a vaga do estacionamento, eu queria perguntar se não seria possível que a gente, com o cartão, parasse em qualquer vaga. Porque, às vezes, tem uma vaga a cada, sei lá quantos quilômetros, e, normalmente, tem uma pessoa sem o cartão parada ali.
Então, se pudesse ser pensado que esse cartão garantisse realmente uma vaga, não a que tem o desenho no chão, ou a placa. Jennifer, anota e depois eu no vou só falar finalzinho você rápido. responde, senão a gente vai... A outra questão é que a gente pode pensar numa página, num canal, em algum lugar, que uma mãe com deficiência vá lá e encontre todos os direitos que ela tem. Sabe? Todas as coisas que ela pode fazer por ter um filho com necessidade especial. Um lugar que você vá lá e não precisa ficar catando o que fazer, o que você tem direito, o que é possível. E a outra coisa, aproveitando as duas últimas falas, a gente precisa de uma política pública para as mães. A gente não pode ficar dependendo de grupos como o da Isabelle, como terapias como a Rita e a Cíntia fazem, que eu tive o prazer de participar e foi maravilhoso para a minha vida, mas a gente não pode depender que pessoas se unam e se juntem para cuidar das mães. A gente precisa cuidar das mães. Eu digo mães porque eu tenho o privilégio desse ano fazer 20 anos de casado, mas eu tenho certeza que o número de famílias que tem um casamento inteiro, que tem uma família inteira montada, é mínimo. Se bobear, não chega a 1%. Então, as mães estão exaustas, sobrecarregadas. Então, a gente precisa pensar no que fazer com essas mães. Falei que ia ser rápido. Boa noite, obrigada. Obrigado, Lilian. Antes da mesa concluir, nós vamos ouvir rapidamente aqui os nossos pares também, por gentileza, vereador Folha, em seguida, vereador Paulo, e a gente volta aqui para a mesa fazer a conclusão e a gente seguir para o encerramento. Ainda temos duas homenagens aqui rapidamente, duas moções de aplausos. Vereador Folha. Boa noite, mesa. Boa noite, plenária. Eu vou tentar ser muito rápido. Eu também não sou muito do discurso. Eu entendo que a gente tem que ter a prática do trabalho. É isso que vai fazer a gente deixar legado. Então, eu vou pegar um resumo rápido. Chegamos aqui no primeiro mandato, né, nesse mandato, em 2021. Nessa casa aqui, teve uma votação aqui, onde, quando nós demos o voto a favor, nós fomos muito criticados, até por pessoas muito próximas a nós, que foi a criação da pasta de acessibilidade. Naquele momento, eu falei e sinto, eu sei que a gente está aqui, muitas das vezes a gente pode errar, mas a gente pode errar, mas tentando acertar. Então, naquele momento, eu vi e votei a favor, por entender que a gente ia cuidar de uma pasta específica, que era a acessibilidade. Logo a seguir, eu fui na secretaria, diante da Jennifer, para saber qual era o projeto. E, se eu não me engano, naquele momento não tinha orçamento nenhum para a pasta. Então, nós fomos lá, em algumas conversas, e eu, logo no início do meu mandato, também trouxe o Bruno para o meu mandato, porque lá, dentro do meu gabinete, e aí, Omar, muitas das vezes a gente quer cuidar que cada vez mais especificamente de cada problema assim, que a gente tem no nosso dia a dia, a gente tenta botar uma pessoa para cuidar disso. Mas, muitas das vezes, não é passado aí para fora, que eu também cheguei aqui agora e tinha uma visão totalmente diferente da casa, porque eu vejo aqui que muitos vereadores trabalham, e aí eu me incluo nisso, dia e noite, uma batalha árdua para a gente representar aqui o que eu acho, que a gente está aqui para atender as necessidades da população. Então, para mim, não existe direita, esquerda, centro. Eu cheguei aqui pela necessidade da população, pela minha necessidade, para pessoas que estão do meu lado. Então, a gente está aqui para juntos nós fazermos o melhor. Então, eu trouxe o Bruno para cuidar especificamente dessa pasta. E daí eu tenho certeza, nós estamos com o Estatuto do Direito da Pessoa com Deficiência na casa, que espero que cada dia mais a gente faz a cobrança lá na CCJ. Eu sei que também lá tem vários projetos lá que eles precisam, um volume grande de trabalho, mas que a gente precisa, e eu queria que todos tivessem acesso a isso,
para cada dia a gente entender e ajudar mais nesse trabalho. Eu sempre falei que eu vim para essa casa e muitas das vezes a gente ficou emocionado, porque a gente quer fazer o bem, quer deixar legado, a gente está de passagem aqui. Então, quando eu falei que essa casa aqui tem que receber, tem que fiscalizar, mas tem que ajudar na gestão do executivo. Aí eu venho de acordo com o que eu falo, que para mim não existe direita, esquerda e centro. Existe nós juntos, nos unirmos para ajudar o executivo. Quanto mais informação, e muitas das vezes eu tenho certeza, Omar, que tem secretários que realmente são fracos tecnicamente, mas muitos são bons, mas às vezes não tem informação chegando para ele poder executar. Então o que a gente precisa é juntos nos unirmos, buscar todas essas necessidades que muitas delas foram faladas aqui, e eu tenho certeza que a gente tem milhares para juntos a gente fazer por nós mesmos, porque a cada momento que a gente construirmos juntos, a gente vai estar construindo para nós. É aqui que nós vivemos, é aqui que nós criamos nosso filho, é aqui que a gente faz todo o nosso dia a dia. Aí a gente pega pessoas aqui de mais idade, se a gente entrar nas necessidades, a gente tem inúmeras coisas, e para isso a gente tem que estar junto nessa batalha. Eu acho que a gente tem que trazer essas informações, a gente tem que vir para cá, criar mais esses debates, conversarmos mais. Para quê? Para que a gente consiga fazer o que a gente pretende. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu agradeço a Deus de ter me dado uma oportunidade. Eu não ganhei eleição no poder financeiro. Eu ganhei eleição porque Deus quis que eu estivesse aqui, que esteja aqui. Quem me conhece sabe, a batalha aqui tem que ser de todos nós, independente de bandeira partidária. Então vamos juntos, nos unirmos. Conte sempre com o meu mandato, vocês do Executivo. Eu fui para a base do prefeito, porque entendi, ganhei a eleição na oposição. E falei, eu vou para a base porque eu quero realizar, eu quero deixar legado. Eu não sei qual vai ser o nosso destino para frente, mas eu tenho certeza que nesses 4 anos aqui eu vou deixar legado junto com a equipe, junto com pessoas que pensam sempre em plantar o amor. É isso que a gente precisa estar unidos, jogar esse lado financeiro que muitas das vezes nos tira do nosso caminho, da realização para todos. Às vezes a pessoa vem para cá e vai para o individual. A gente precisa estar junto nessa batalha. Então eu quero falar para vocês, conte sempre com o meu mandato, eu vou estar sempre atuante. Separei, Omar, cada um lá do meu gabinete, eu dividi, são várias pastas. Tem o Anderson que cuida da educação, tem o Feli que cuida da pasta de saúde e várias outras. Eu fui dividindo dessa forma, para a gente tentar ajudar ao máximo. Acessibilidade sempre com o Bruno lá, tenho certeza que é um garoto, eu chamo de garoto, é quase da minha idade, mas eu falo que é empenhado. Sinto, por mais amor que a gente tenha na causa, é diferente realmente. Quem vive no dia a dia, eu vejo o quanto nós aqui passamos por isso no dia a dia, junto com o Bruno. Não é, a gente quer sempre a igualdade, eu acho que tem que ser isso mesmo, ninguém é melhor do que ninguém, tudo a gente tem que fazer por todos. Eu acho que a gente junto vai conseguir construir tudo isso. Então, eu vou falar para vocês que a gente está junto nessa batalha. Muitas das vezes eu não consigo, até em plenárias aqui, me expressar tudo aquilo que eu quero, me falta, muitas das vezes, o discurso, que muitas das vezes as pessoas fazem aquele louvável, eu não sou muito disso. Eu sou de trazer as informações. Eu acho que a gente falta muito, falta números. Hoje a gente tem aí uma causa dos professores de apoio, e hoje, eu especificamente, por mais que a gente tenha batalhado isso, eu não sei quantas pessoas precisa, de repente, quantos professores de apoio precisa no colégio. No colégio Levi Carneiro, a gente não sabe, a gente não tem esses números. O que a gente precisa... Então, que traga essa informação para todos os gabinetes, porque eu acho que você passando... Eu não estou fazendo... Não, o que eu quero... Sabe por quê? Porque eu não sou
pessoa de ficar muito de discurso. Eu sou a pessoa que muitas das vezes a informação não chegou, ou tem que buscar. Eu acho que a gente tem que trazer isso aqui para cá e chegar, por exemplo, num colégio de líderes, onde está ali a maior representação nossa aqui da Câmara, e botar ali. Sabe por quê? Porque o dia, eu falei, quando nós aprovamos o projeto da vaga das crianças que faltavam na escola, né? Não faltou o transporte e a alimentação. Pergunta o Paulo se eu não votei com ele. Eu votei porque eu falo isso abertamente. Eu estou aqui para atender a necessidade da população e acreditar naquilo, fazer aquilo que eu acredito. Estou na base do governo para ajudar, mas nunca ir contra o que eu sei que naquele momento não está direito. Vereador, então, pedi concluir por causa do tempo, nossa hora já... Então, agradecer a todos e falar que tudo que vocês precisarem do meu mandato, vocês do Executivo, se a gente tiver que estar dia e noite na mesma batalha, a gente vai estar sempre junto. Porque eu acho que é isso. A gente precisa que a gestão execute todas as necessidades da população. Um abraço a todos. Obrigado, vereador Folha. Vereador Paulo, por gentileza. Dá-nos a oportunidade da sua escuta. Bom, pessoal, Jonathan, fazer uma audiência pública sobre esse tema e imaginar que ela vai durar 2 horas é porque você não conhece efetivamente as demandas daquilo que está sendo discutido aqui. Impossível você ter uma audiência dessa e que a gente não assista a catástrofe o tempo todo. Mesmo por parte dos técnicos que têm que enfrentar a solução dos problemas, Miriam fez uma brilhante, na minha opinião, palestra a respeito da necessidade de você combinar medicina e combinar assistência. Mas vamos ao que interessa. Eu estou tendo sérios problemas com o governo atual, para além do fato de ser considerado um vereador de oposição. Esse governo tem sido norteado o tempo inteiro por aqueles setores e aquelas secretarias de atividade e meio que olha o dinheiro que arrecada, que olha os cortes que tem que ser feito, que fica o tempo inteiro orientando os ouvidos ou passando ao prefeito a ideia de que não pode gastar, tem que cortar, o orçamento mal começou e já tem orientações às várias secretarias para corte de orçamento. Só nos royalties de petróleo, e vocês precisam saber, porque não tem prioridade para o tratamento do autismo, não tem prioridade para a acessibilidade, se essa prioridade não se transformar em recursos no orçamento. Porque prioridade no discurso não existe. Prioridade concreta é aquilo que aloca recursos no orçamento para transformar os nossos desejos em atitudes práticas. Está faltando merenda em algumas escolas, por quê? Porque nós não temos dinheiro? Está faltando professor de apoio porque nós não temos dinheiro? O país que a gente quer, o estado do Rio que a gente quer, a Niterói que a gente quer, está longe de ser alcançada, porque nós vivemos um país em que o ser humano não está no centro das nossas atenções. Para que nós tenhamos uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, eu tenho que gastar. Não tem como você ter uma saúde de qualidade e uma educação de qualidade sem você gastar dinheiro. O número folha de atendimento a uma criança com necessidade especial é 1 para 1, porque dependendo da necessidade, você tem que ter o tempo inteiro alguém do lado para levantar essa criança. O último dado apresentado pelo VU, vocês estão chegando agora, vocês vão ver, amanhã nós temos uma audiência aqui com... Eu olhando a foto dele, eu descobri que ele já trabalhou aqui conosco no governo Godofredo, não foi? Ele está meio envelhecido, não fez Photoshop na foto, então eu fiquei sem reconhecer. Depois eu olhei bem, eu conheço ele. Trabalhou aqui conosco. E os problemas que vocês vão enfrentar agora já existiam desde a época que o governo anterior assumiu lá atrás. Os problemas são da mesma natureza. Eu tenho um projeto, para ser bem específico, mostrei até para o Omar, que está rolando aqui nas gavetas, nas comissões, que muda um item pequeno do Estatuto do Servidor Público Municipal.
para garantir na jornada de trabalho semanal que o pai e a mãe de alguém com TEA possa ter dispensa na sua jornada de trabalho para acompanhamento. Sabe por que não passa? Não passa porque o governo não quer. Porque a Ellen, na CEPLAG, porque a Cristiane, na Controladoria Geral do Município, vocês vão enfrentar isso. Miriam já enfrenta. Vocês que estão chegando agora, vocês vão ver. Licitações de medicamento que ficam parados meses e mais meses, e na hora que falta o remédio na ponta, a bordoada é no prefeito Axel e no secretário de saúde. Na hora que falta uma merenda, e vocês vão vivenciar isso, você vai descobrir que um processo de licitação está parado com uma análise de meses e mais meses numa secretaria que é atividade meio. Não dá para aceitar que isso aconteça. Você tem um governo que arrecada fortunas, somos dos maiores orçamentos e receita própria do município, que dá para bancar uma cidade muito mais saudável, sob o ponto de vista da cidadania. Por que não nos temos mais vagas, por exemplo, para pessoas com portadores de deficiência? Porque você deixa de arrecadar para o NIT Park. A lógica da arrecadação, da entrada de dinheiro e o poupar o tempo inteiro em detrimento do bem-estar da população é a lógica de secretarias de atividade meio do município, prejudicando as atividades, vocês vão ver que estão chegando agora, da educação e da saúde. Vira e mexe, isso acontece aqui. Escola parceira, que é uma necessidade absolutamente concreta, independentemente do que a gente pense disso, financia, privatização da educação, etc. Escola parceira. O governo tem uma necessidade concreta de atender crianças nas unidades municipais de educação infantil e as vagas são poucas. Aí vem com a escola parceira. Na hora que vem a escola parceira, a gente propõe que as crianças, já que é um direito à educação, que as crianças das escolas parceiras tenham alimentação, tenham transporte. Aí a Secretaria de Planejamento diz, não pode porque vai gastar demais. Então, vocês, aí eu estou falando para duas companheiras que estão representando atividades importantes e as mais importantes no meu julgamento da cidade. Vocês vão se confrontar com isso. E o problema é que os vereadores, e aí com todo respeito à Folha e a Jonathan, então, que sabe da minha revolta, pela qual diz respeito a vereadores suplentes que têm igual valor. O voto do Jonathan é igual ao voto meu e do Folha. Mas na hora que ele é suplente e está aqui por conta de um titular que foi para lá, fica submetido a uma lógica e uma submissão inaceitável, desrespeitosa aos meus companheiros, um companheiro de brio como é o vereador Jonathan, que eu conheço há muito tempo, antes de ser vereador. Então, nós temos problemas nesse espaço, que é o problema de termos um poder legislativo que, em tese, é independente, mas é independente só na formalidade do papel, porque na prática depende daquilo que o governo autoriza ou não aprovar. Então, precisamos lutar. Eu não acho que é inútil ou inócuo uma que seja por ano, porque na hora que você vem aqui e fala para nós todos o que... Se você não me diz que você é autista, cá entre nós, eu não ia dizer que você era autista, concorda? Ainda mais que eu nem tentei brigar com você para você me mobilizar com o golpe de um campeão de jiu-jitsu. Nem sei disso. Então, que bom você estar aqui, Omar, porque você coloca desnudo uma discussão que a gente sempre pensa com as criancinhas que estão à nossa volta e não imagina que alguém com 38 anos como Omar seja autista e que passou por uma situação, ainda bem que foi salvo, e a gente perderia a possibilidade de conviver com você e aprender com você, ainda bem que te impediram de se suicidar. Então, na verdade, não tem como a gente ter, e aí vale para as crianças que não são de necessidades especiais, para as pessoas normais, mas vale também para as pessoas. Não dá para você fazer política pública, e a política com P maiúsculo, não é politicagem. Não dá para fazer política pública sem acessibilidade. Eu, pela primeira vez, fui vereador em 2001. Desde 2001 eu proponho aumento da acessibilidade da cidade. Carol, as rampas foram, num determinado momento, necessárias na cidade, apesar de elas terem sido implementadas por um ocasião roubar adoidado do governo Jorge Roberto Silveira, porque uma rampa daquela custava mais de R$600.
E boa parte disso ele botou no bolso dele, enriqueceu, está viajando pelo mundo com o que ele roubou da população de Niterói. Está superado isso. Foram várias as iniciativas minhas para botar braille nos sinais. Como é que eu vou garantir a acessibilidade, o andar de pessoas, se eu não tenho a marcação necessária para que as pessoas possam se locomover com liberdade a maior possível? Essas plaquinhas que foram colocadas, algumas delas iam bater em postes. O piso tátil. Tem vários pisos táteis que vão e batem no poste. Está pensando o quê? Que brincadeira é essa? Em alguns desses pisos eu tenho um buraco. E a discussão se a prefeitura é responsável ou se é o proprietário responsável pelo conserto da calçada fica num dilema só, e quem é portador de deficiência visual corre o risco de bater num poste ou cair num buraco. Então, a Amaral Peixoto está cheia de problemas nas calçadas. Então, para que eu tenha boas calçadas, para que eu tenha braille nos sinais, para que eu possa ter tudo isso que a gente, numa sociedade minimamente decente, gostaria de ter, a gente precisa gastar dinheiro. E gastar o dinheiro é uma definição de natureza política. Países desenvolvidos e com democracia e sociedade de bem-estar social, alguém que nasce pobre consegue, em menos de 2 gerações, sair do estado de pobreza e ter uma vida minimamente digna. No nosso país, ou em países como o nosso, você leva de 6 a 9 gerações para você sair de um estado de pobreza para um estado de bem-estar social. Mas por quê? Porque nós somos um país pobre? Não. Crianças com necessidades especiais em países desenvolvidos, ela é incluída desde que nasce. Para que eu tenha isso no nosso país, eu tenho que ter dinheiro. E aí é uma luta permanente na disputa do orçamento. Eu só posso ter educação de qualidade, eu só posso ter saúde de qualidade se eu tiver... É evidente que a gente tem responsabilidade fiscal. Eu preferia acabar com essa lei, porque eu preferia uma lei de responsabilidade social. Porque responsabilidade fiscal é algo muito de Paulo Guedes e companhia, que inventa PIX, todo mundo usa, né? Que é o banco sem bancário, sem agência, o banco dos banqueiros amigos do Paulo Guedes. É isso que o governo federal o tempo todo desenvolve. Se o país que a gente quer é um país diferente, que as pessoas sejam o centro. E para ser o centro, eu tenho que gastar uma boa parte do orçamento de arrecadação que a gente tem cuidando das pessoas e não das coisas, e não da especulação imobiliária, e não da construção civil que quer encher a cidade de prédios, mas não quer dizer para a gente quantas escolas novas nós vamos ter, quantas UMEIs novas nós vamos ter, quantos postos de saúde, módulos de médico de família nós vamos ter, numa cidade que está sendo proposta, nós estamos combatendo, proposta para estufar muito mais do que ela já tem. Até na Cantareira, que é um prédio tombado, os caras querem construir prédio, porque a ganância de usar a cidade para se servir dela e enriquecer a partir dela, e não uma cidade diferente que a gente prega, que é uma cidade que cuida das pessoas, qualquer que seja o custo para cuidar das pessoas. É isso que uma audiência como essa mostra a nós todos. Nós vamos ter oportunidade, Folha. Se nós ouvirmos tudo que está aqui, e se nós levarmos para o papel as propostas que saíram desta audiência, continue assistindo as sessões para vocês verem qual é o tratamento que, por ordem do governo, será dado a essas propostas de inclusão. Não tem proposta de inclusão, porque a Câmara não tem autonomia para fazer o que ela acha que é correto fazer. Depende de uma luta com o Executivo. E essa luta a gente está disposto a fazer. Mas a gente precisa ter, no mínimo dos 21, 11 votos para fazer com que as coisas e os sonhos e os desejos se transformem em realidade. A luta continua. Obrigado, vereador Paulo. Nós vamos ter que acelerar na velocidade máxima, senão daqui a pouco vocês estão cantando parabéns para mim aqui, viu? Se virar o dia, se der meia-noite, eu faço questão de bolo e guaraná aqui no plenário. Vá, já liga aí para o Disque Festa e pede para ir trazer para cá. Rapidamente, para a gente concluir as falas da mesa, secretária Jennifer, por gentileza. Vereador, serei muito breve. Primeiro, quero agradecer o poder de fala, poder sempre responder e falar novamente. Vereador Folha,
Vereador Paulo Eduardo, gostaria muito de agradecer e dizer que em muitos momentos nós estamos em lados opostos, muitas vezes do mesmo lado, mas com o mesmo intuito, atender o povo. Com relação, serei bem pontual, com relação ao ponto a ponto, quero falar para a mãe que é o seguinte, existem 2 projetos no município de Niterói, o ponto a ponto para reabilitação. E existe também o projeto de transporte escolar, que é capitaneado pela Secretaria de Educação. Então, eu oriento que faça a inscrição na Secretaria de Educação. Com certeza ele será atendido. E eu estou à disposição para qualquer ajuda que eu puder sempre fazer. Com relação à nossa amiga, a legislação em ter um local onde possa ter uma legislação, eu, como advogada, sei que no Brasil existem pouquíssimos advogados direcionados para a pessoa com deficiência. Eu sou uma delas, com formação, com instrução e estudo. Terei essa semana uma reunião com a doutora. Podemos verificar com relação à OAB de Niterói, em fazer um sítio, um link. Acho que é uma proposta maravilhosa. Como eu disse, a gente está aqui para debater e para agregar sempre. Com relação à vaga de pessoa com deficiência, realmente as vagas estão defasadas porque a gente depende do censo, né, que é feito nacionalmente. E o último censo foi feito em 2010, por isso que as vagas estão defasadas. E o raciocínio da vaga para a pessoa com deficiência é para a vaga da pessoa com baixa mobilidade, onde a gente coloca uma rampa na lateral com a faixa zebrada, né, ou na frente ou atrás, para que a pessoa com deficiência consiga acessar a calçada, porque muitas vezes a pessoa com deficiência ela é o motorista, no caso da Carol, por exemplo, que ela dirige o próprio carro que é adaptado. Então, por que não se pensar em utilizar as vagas comuns? Porque é importante fazer as vagas delimitadas, a gente não pode tirar a importância das vagas de pessoas com deficiência, porque precisa da rampa, precisa da faixa zebrada. Então, realmente, o decreto autoriza, e é muito bem visto, ter essas vagas delimitadas. Pode usar as vagas de pessoas com deficiência. Nós cedemos as... É um caso a se estudar em alterar o decreto. Tá? Obrigada, boa noite. Sim. É uma discussão muito grande e tem um lastro muito grande. Acho que isso pode ficar para uma outra oportunidade, não quero ocupar muito tempo, mas eu estou aberta. É uma pauta importante que precisa ser sinalizada e virar objeto de uma reunião específica, com certeza. Com certeza. Secretária... Subsecretária? Gerente. Parece, né? Tem pinta de subsecretária. Miriam, por favor. Eu pareço com a Camila. Saí já da assessoria. Inclusive, no nosso primeiro encontro, eu te chamei de Camila, você lembra, né? Exato. Eu vou ser muito breve, porque sou muito atravessada enquanto técnica, né, de saúde, enquanto profissão, muito ligada à pessoa com deficiência, a todas essas questões. Acho que a gente vem no município esboçando caminhos que ainda estão muito pequenos. Então, Márcia tem razão, né? A FESaúde acabou de realizar um concurso muito comemorado pela inclusão de cotas, tanto da pessoa com deficiência quanto de peritos e pardos. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre me interroguei, brinco com a Ana, dizendo, bom, por que só agora um primeiro concurso que considera isso? Uma preocupação que a gente trouxe para dentro da instituição é como a pauta vem para a gente poder formar as pessoas. Então, a nossa educação permanente está muito atrelada a um GT que a gente criou para conduzir a formação dos profissionais que estão entrando, a melhor inclusão, né? Porque a gente não pode só falar de garantir uma vaga, a gente tem que falar de inclusão pelo trabalho. Né? Não necessariamente uma pessoa que tenha uma deficiência vai se adaptar muito facilmente ao posto de trabalho e o contratante, né? E a empresa e a prefeitura precisa dar conta de fazer essa adaptação. Então, a gente tem um GT que ele vai ser permanente, que vai cuidar de pôr em pauta essa discussão, tanto na melhora do cuidado, né, com a correção da nomenclatura, como tratar, né, como se direcionar para as diversas deficiências,
quanto garantir a possibilidade de uma inclusão efetiva desse nosso trabalhador. É uma gotinha no oceano, mas eu acho que para Niterói pode ser um movimento, um primeiro movimento. Com relação também ao dado, né? Logo antes ainda, né, de se assumir, conversei com o Jenner e falava, mas como que a gente olha, o que tem de dado? A gente tem uma deficiência disso em âmbito nacional, em âmbito municipal. Nesse sentido, a Fundação Estatal vem na implementação de vários instrumentos para que a gente consiga ter uma qualificação dos dados. Né? O que isso significa? A gente amargurou, por exemplo, na Covid, no município, mas no âmbito, né, tem uma pesquisa da Fiocruz bem importante, dizendo que a gente não conseguia dizer e não consegue dizer a escolaridade, a raça ou a comorbidade das pessoas que faleceram com Covid. Né? Por quê? Porque a gente ou pula isso do formulários todos que tem na saúde, ou não pergunta e esse dado fica em branco. Então, a gente tem uma questão importante com relação a dar suporte, né? Suporte para a criação das políticas públicas. E no âmbito da saúde, a gente vai aí se dedicar a poder produzir melhores dados e mais informação para que as políticas públicas tenham pauta. Uma coisa importante de pensar numa transversalidade é que a vulnerabilização, né, das pessoas com deficiência na pandemia, e aí os autistas e as outras deficiências, precisam ser olhadas em modo especial. A criança autista ou com outra deficiência retornou depois para as escolas, porque tinha uso da máscara, porque não conseguia ficar com máscara, por diversas questões, questionáveis ou não, houve uma vulnerabilização maior. Isso a pandemia está nos escancarando e a gente vai precisar pensar como que é que a gente vai dar conta disso. A gente já tinha um déficit enquanto sociedade e agora o nosso déficit aumenta. Então, a gente tem uma obrigação ainda maior. E o quanto esses processos que são excludentes, né, eles geram sofrimento psíquico. Né? Isso não dá para ser negado. Cada vez mais, desde uma vulnerabilidade social e econômica, né? A gente falou e muito disso no Setembro Amarelo, que quando a gente vai falar de processos inclusivos, a gente tem que falar de garantia de direito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que falar pela luta, né? A luta pelo direito. É constitucional e eu ainda tenho que lutar. Então, a gente precisa, quando olha para as questões de inclusão, olha para as discussões sobre os direitos, a gente tem que pensar: como que eu garanto isso? Como que eu garanto direitos básicos? A gente falou muito aqui do acesso à escola, a gente falou aqui do acesso ao trabalho, né? Esses são direitos básicos constitucionais desde 1988. E a gente ainda está tentando colocar em pauta e está tentando discutir. Enfim, me ponho disponível, sou, né, militante aí da área, enfim, e de verdade, de coração, dedicada aí para que a gente tenha uma melhoria nessas questões. Obrigado, Miriam. Te agradeço mais uma vez pela presença e pelas colocações aqui. Vou partilhar agora a palavra com a Djenane. Nós estamos chegando nessa gestão, na gestão da educação, estamos há 5 dias e precisando responder a várias pautas. Há pautas recentes, que a pós-pandemia está nos trazendo, e há pautas antigas, que a gente se deparou, né, ao chegar na gestão. Então, a fala da professora, que trabalha com o vereador Túlio, me sensibilizou muito, que como professora de apoio entende, compreende, né, o que está acontecendo com os nossos professores, e nós estamos nos debruçando. Eu não digo nem, a gente costuma dizer que eu estou sensível à pauta, mas nós não estamos sensíveis à pauta, não, nós estamos nos debruçando sobre essa pauta nos últimos 5 dias que nós estamos na gestão dessa rede. E eu digo o seguinte: eu costumo dizer que nós estamos trocando o pneu do carro com ele andando. Mas nós precisamos dar uma resposta a essa sociedade e a essa rede que sempre entendeu e sempre
trabalhou com um projeto pedagógico de inclusão. Nós precisamos responder a essa sociedade que sempre viu a nossa rede dessa forma e respeitou ela e a rede, os nossos profissionais também, que sempre respeitaram e sempre entenderam que é esse o nosso projeto pedagógico para a educação especial. Não retirar as crianças de sala e separar em um ambiente diferenciado, não, e sim a inclusão. Então, nós estamos debruçados nesse tema todos os dias. A coordenadora, inclusive, de educação especial não sai da sala do secretário de educação desde o dia que ele tomou posse, porque esse é o nosso tema foco. Então, em breve, teremos respostas à altura do tema. Eu quero agradecer essa oportunidade de ter vindo aqui e poder trocar com as colegas aqui presentes e ter ouvido e ficado muito sensível, mais ainda do que nós estávamos, a essa pauta. Tá? Muito obrigada. Agradeço ao vereador, principalmente, essa oportunidade, nesse momento tão sensível para a gente também. Obrigado, Janane, subsecretária de Educação. Passar a palavra para a querida Rita, por gentileza. Bom, eu quero agradecer aqui, mais uma vez, ao vereador Jonathan, a Isabelle, querida mãezinha aí, e dizer, a minha palavra final é para as mães, dizer que lá no espaço nosso, nós vamos começar agora um grupo de apoio às mães, que eu sei que é muito duro, muito difícil para vocês, né, quando esse diagnóstico acontece. Então, nós vamos ter o grupo de apoio. Quem quiser participar vai ser gratuitamente, a gente vai ter umas vagas limitadas, mas nos procurem, e que eu estou sempre à disposição aqui para vocês, e essa causa aí é nossa, tá? E obrigada pelo convite, estou aqui sempre à disposição para quando precisar, tá bem? E queria convidar vocês a conhecer um trabalho lindo. Eu cheguei de Portugal há 2 semanas, e lá eu conheci um trabalho de inclusão sensacional, que é o Café Joyer. Entrem lá na página deles, lá os funcionários, todos os funcionários que servem lá são portadores de deficiência. É um trabalho maravilhoso. Café Joyer. E lá é sensacional esse trabalho. Eu conheci a organizadora lá do café. Ela quer trazer esse projeto, quer estender para outros países. Eu só fiquei pensando, será que a nossa realidade acolheria um lugar como esse? Será que se a gente fosse servida por um autista, a gente iria conseguir? Ou a gente tem o preconceito ainda? Vamos pensar nisso, tá bom? Obrigada, boa noite. Obrigado, Rita. Lilian, por gentileza. Eu quero agradecer por esse momento. Eu saio daqui muito feliz por todas essas provocações. Eu acho que brilhantemente aí o vereador administrou esse tempo, né, de fala de cada um, valorizou, validou cada oportunidade de fala. Maravilhosa, Maria Luísa, o Omar tem que falar mesmo e abrir o coração. Autisticamente falando, vocês vão ter que ouvir e vocês vão ter que dar atenção para essa pauta, tá? Porque isso é sério, isso é real, isso é urgente, né? E fico muito feliz assim por esse momento, mas as provocações também, né? Uma audiência pública tem uma importância muito grande, mas é o e depois? E agora? Para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? O que vai desdobrar disso? Temos muitos projetos de lei, temos muita gente com vontade de acontecer, né? De fazer acontecer, mas a partir daqui, como a fala do Joel, né, a gente quer estar num próximo momento com uma discussão mais aprimorada, mais refinada, né, sobre coisas mais específicas. Claro que esse momento é extremamente importante, a fala, a catarse, né, o professor Paulo falou, toda mãe precisa desabafar, que passa muitas lutas, mas que a gente consiga encontrar as nossas redes de apoio, né? Dos lemas do Lagarta é ninguém solta a mãe de ninguém. Então vamos lá, vamos procurar mães que estão falando a mesma coisa,
coisa. Vamos chamar os outros vereadores para conversar sobre essa pauta, porque não adianta só 2 votarem, não vai chegar a lugar nenhum, né? Vamos chamar a atenção, sociedade. Então, vai muito além, né, de uma visão só. O autismo, ele provoca uma reflexão intersetorial o tempo todo, né? Interdisciplinar, multidisciplinar. Então, estamos aí com o transtorno do espectro autista e que a gente, no próximo momento, esteja numa fase nova nessa cidade. Me deu uma esperança, assim, eu espero que eu não me decepcione e que ninguém aqui saia assim. A gente sabe que nada é rápido, tem que pensar a curto, médio e longo prazos, mas estamos à disposição também no que pudermos ajudar, tá bom? Muito obrigado por esse momento. Obrigado, Lilian. Para a gente poder encerrar, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos e todas aqui. Isabelle, muito obrigado pela oportunidade de convidar o nosso mandato para conduzir esse momento e dizer que esse é o papel do Legislativo, pessoal. Esse é o papel desta casa. É ser um espaço de escuta, é ser um espaço de atenção, mas também ser um espaço de proposição. Eu vim muito mais para essa audiência com o exercício da observância e da atenção do que da proposição, porque neste momento é onde eu me encontro, é onde eu me encaixo, é esse o meu papel, e eu não tenho vergonha nenhuma de saber me colocar no meu lugar. É exatamente isso que me trouxe aqui. O tema é de extrema importância e urgência. Eu participei semana passada de uma homenagem a mulheres. Eu estava na plateia e fui convidado para representar a Câmara, vereador Paulo. Pego de surpresa. Não era absolutamente o meu lugar de fala. Nem por isto eu me ausentei de estar ali. Nem por isto eu deixei de participar e de escutar e de fazer uso de fala. Eu me incomodo e me sinto muito entristecido quando eu participo de determinados encontros e reuniões que as pessoas falem assim: mas esse lugar não é para você porque você não é mãe, você não é pai, você não é mulher. Nós não podemos tornar as nossas lutas independentes. As nossas causas, quando unidas com outras causas e com outros, se tornam ainda mais fortes e fortalecidas. E esse precisa ser o nosso objetivo dentro das nossas ações. Esse precisa ser o nosso campo de atuação. O nosso mandato é um mandato aberto, não é um mandato fechado. Portanto, eu desejo e espero encontrar um espaço de abertura, assim como encontrei com a Isabelle quando buscou o nosso mandato para puxar a audiência. Esse foi o nosso objetivo aqui. E o que a gente quer a partir de hoje aqui não é transformar isso em burocracia, não. Pelo contrário, é transformar isso em ação. Obviamente que não depende apenas do mandato do vereador Jonathan, do vereador Paulo ou do vereador Folha. Depende de toda a sociedade, principalmente da sociedade civil organizada, que faz os impulsos junto ao poder público municipal. E aí, como proposição, eu trago aqui a sugestão de que Câmara Legislativa, Poder Executivo aqui sentado, sociedade civil aqui representada, pais, mães, pessoas com autismo, nós possamos criar em Niterói o Fórum Municipal dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista como um espaço constante de diálogo, de conversa, de encontros, para que isso possa ser pensado como o CMDCA faz, Andréia. Discutir as políticas públicas do direito da criança e do adolescente mensalmente, periodicamente, e não apenas no dia de enfrentamento à violência contra a criança ou adolescente, não apenas no 2 de abril. Essa precisa ser uma ação coletiva da sociedade com o poder público representado. Agora, não entendam esse espaço como um espaço onde os sabedores estão aqui e os não sabedores estão de outro lado. Pelo contrário, não existe isso aqui. Eu hoje aprendi muito mais do que qualquer outra coisa nessa noite. E esse era o meu objetivo desde o início que nós nos propusemos a participar dessa audiência. Portanto, o espaço legislativo é um espaço plural. A gente aprende dia a dia no plenário, um com o outro, o tempo inteiro. Um domina melhor um assunto, o outro domina melhor o outro. E o que a gente faz? A gente vai nas convergências para fazer o somatório e tentar melhorar um pouco a qualidade de vida da população da cidade de Niterói. Portanto, eu fico aqui muito feliz e lisonjeado pela participação de vocês até essa hora aqui, né? É quase 10 da noite, ainda tem um tempinho para conseguir fechar a casa
e chegar em casa antes da meia-noite, não virar uma abóbora no meio do caminho, né? E cantar parabéns, mas com a certeza de que a gente conseguiu construir muita coisa bacana aqui hoje, que a gente conseguiu encontrar muita gente bacana, né? Muitos relatos emocionantes, muitas histórias emocionantes, muitos fatos que nos emocionam e que mostram que a gente precisa sim produzir uma cidade com maior eficiência e que gere qualidade de vida, principalmente para as pessoas com deficiência, ou neste caso, no tema de hoje, para as pessoas com transtorno do espectro autista. Para encerrar nossa noite aqui, eu quero entregar as últimas 2 moções de aplausos. Convido aqui na frente, por gentileza, a querida Isabelle, por favor, esteja aqui com a gente. Convido também a Lilian e a Rita, por gentileza, que possam estar ali embaixo, para fazermos a entrega aqui da moção de aplausos à profissional, né, que presta apoio voluntário à Associação de Mães Especiais, a doutora Rita de Cássia Antuni Pérez, para que a gente pede uma salva de palmas. E faremos também a entrega da segunda moção à AMES, a Associação de Mães Especiais, representadas aqui pela Isabelle, pela Lilian e por todos os pais e mães que participam aí da AMES. Eu convido as demais mães que estão presentes, por gentileza, para ficarem aqui na frente, agradecendo a Dianane pela presença e participação, Miriam, secretária Jennifer, muito obrigado aqui também, vereador Paulo, vereador Folha, a todos os funcionários desta Câmara, de modo especial os que estão aqui na produção dessa atividade, também do nosso mandato, tendo a certeza de que muitas coisas construímos aqui e desfazendo esse dispositivo. Obrigado, boa noite a todos e todas, tenham um bom retorno para sua casa.